Essa história é de um sapo que veio lá da Alemanha, na época que Jaraguá do Sul ainda fazia parte das terras de Joinville. Vocês sabem que até hoje as terras de Joinville é conhecida como as terras do... Alguém sabe? Terras do Príncipe. Então, na Alemanha havia um Frosch, um sapo. Ele veio para o Brasil para ser príncipe. Isso é o que ele achava, era o que ele queria, né? Mas teve que passar tanta desventura que só vendo. Um sapo nas terras do príncipe, ó. Um dia, Fritz ouviu falar sobre as terras do príncipe. Ele que tinha mania de realeza, logo achou que se viesse para cá, se transformaria em príncipe. Pulou para dentro de um navio e veio. Sapo, mais do que príncipe, pula com facilidade, vocês sabem, né? Sapo pula bastante, né? Alguém aqui tem medo de sapo? Não! Ah, ainda bem que não sou só eu tenho medo de sapo. Mas então, ele pulou para dentro do navio e veio. O navio partiu numa viagem muito longa, né? Dentro do navio era muito seco e vocês sabem, sapo gosta de viver no molhado, né? Fritz olhava para o mar e engolia em seco. Lá fora tinha um monte de água e ele morto de sede. Dava até pena, né? Mas gente não tem pena de sapo. Quando ele ouviu algumas pessoas se aproximarem dele, ele pulou e foi se esconder atrás de um saco de mel. Vocês sabem o que é mel? Não, é farinha. Farinha, é mel. Pode perguntar para a vovó. Então, ele se encostou num cantinho e ficou imóvel, né? Para ninguém perceber a sua presença. Então, dentro do saco de mel, de farinha, o Fritz se enfarinhou, comeu tanta farinha, se enfarinhou tanto que parecia um fantasma. Só dava para ver os olhos grandes do Fritz abrindo e fechando. Mas ele foi se esconder lá no cantinho e ficou bem quietinho para ninguém notar a presença dele, né? Então, aí Walter, que era um carpinteiro que vinha para as terras do príncipe construir casas, estava vindo para cá, dentro do mesmo navio, viu ele e falou: "Ei, sapinho, venha cá." Fritz ficou ali assustado, né? "Está com fome?" Fritz piscou os olhos, porque é assim que sapo diz sim. Sabiam? Sapo diz sim quando está piscando os olhos. Walter entendeu e entregou para ele um pedaço de pão. O pão engasgou na boca de um sapo de um jeito que não queria sair mais. Walter percebeu e deu para ele um pouco de água. Fritz se aproximou e pulou na cuia. E tomou água e ficou tomando banho, né? Gostou bastante. Ali nasceu uma bela amizade. Depois de 67 dias chegaram ao Brasil. Demorou a viagem. Os dois chegaram juntos no porto de São Francisco do Sul, sob um calor muito forte, igual tá hoje, assim, só que mais forte ainda, bem quente, bem quente. Walter jogou um pouquinho de água sobre o sapo, né, para refrescar um pouquinho. Assim que pisaram em terra firme, entraram no navio menor para seguir viagem às terras do príncipe, chegar mais para cá, né? Mais perto das terras do príncipe. Mas então, o Walter e o Fritz chegaram no porto de São Francisco do Sul, só que quando eles chegaram, eles olharam para aquela mata, né? Não era muito como o Fritz imaginava o lugar e também não era como as pessoas imaginavam, só tinha mato, não tinha rosa nem Strauss, né? Nem casas nem ruas, certo? Todos ficaram olhando assim para aquela mata enorme, sem dizer uma palavra. Não tinha casa, não tinha rua, né? Era só aquele matagal. De repente, ouviu-se um trovão e uma forte chuva começou a cair. Fritz, lembra quem era Fritz? Sim. O sapo. Fritz sentiu-se bem, porque ele gosta de água, sapo, né? Sim. Abriu a boca e bebeu da água que caía do céu.
Curioso sobre a nova terra, Walter, que era o carpinteiro, não se lembrou mais de Fritz, esqueceu de Fritz. E, satisfeito com o banho de chuva, Fritz também esqueceu de Walter. O sapo caminhou pelas margens do rio brasileiro, esquecido da vida, estava só lá curtindo, né? Passou por vários lugares, até por um sítio de Sambaqui. Vocês sabem o que é Sambaqui? Olha só, ali no sítio de Sambaqui, várias pedras e conchas velhas machucavam os pés do sapo, né? Também pudera, né? Frosch não usa chu, certo? O que é que eu falei agora? Sapo não usa sapato, Frosch não usa chu, certo? Durante o passeio, Fritz percebeu e ficou muito chateado ao lembrar que chegara no Brasil e necas de virar príncipe. Ele virou príncipe ou não virou? Até agora nada, né? Necas de virar príncipe. Não virou, ele ficou chateado, porque ele achou que ia chegar no Brasil e ia virar um príncipe, não aconteceu. Aí ele pensou, poxa, as terras do príncipe não são assim tão boas. Enquanto ele pensava e chutava lá coquinho, né? Ele nem percebeu que um sapo amarelo, já viram um sapo amarelo? Um sapo amarelo se aproximava. Quem passasse por ali aquela hora só ouviria o coachar dos dois sapinhos. Mas, na verdade, Fritz ria da aparência do sapinho, que reclamava irritado. Do que está rindo? Da sua fantasia! Muito engraçada! Mas não é uma fantasia! Enquanto o sapinho amarelo explicava sobre a riqueza da fauna brasileira, que aqui tinha muitos sapos, muito diferentes, muitos bichos, Fritz viu sair de cada canto da mata um sapo diferente. Aí ele ficou, o sapo amarelo falando, e ele ficou só olhando os sapos diferentes saindo da mata, né? Um de cada cor, um pouquinho diferente, um rosadinho, um roxinho, um amarelo mais forte, um verde mais clarinho. Aí ele ficou olhando em silêncio e daqui a pouco ele desembestou a chorar. Como é que ele ia se transformar em príncipe se os sapos que nasceram aqui não eram príncipes? Eram sapos. Mas sabe que ele era tão teimoso que ele colocou na cabeça: eu vou virar príncipe sim. Ele gritou bem alto para os outros sapos: vocês nasceram sapos e sempre serão sapos, mas eu tenho um sonho e vou realizá-lo. Ele queria ser príncipe de qualquer jeito. Aí, um sapo velho e desbotado que estava por ali, escutou o que ele falou e falou assim para ele: garoto, você não sabe das coisas. Sapos são. O orgulho de se tornar príncipe pertence aos homens. O velho coachar do velho sapo lá fez Fritz lembrar do Walter, que era homem e era amigo dele. Ele falou: eu tenho um amigo homem, e saiu correndo, pulando para encontrar o Walter, para procurar o Walter, porque ele tinha se perdido do Walter, né? Enquanto esse tempo todo passou, as construções estavam bem adiantadas na cidade, as pessoas tinham começado a construir, né? E em breve o lugar seria chamado de Colônia Dona Francisca, lá em Joinville, mas Jaraguá ainda fazia parte das terras de lá, né? E daí Walter resolveu deitar na beira do rio para dar uma descansadinha. Enquanto isso, Fritz viu ele e se aproximou. Ele bem que queria falar do desejo de se tornar príncipe para o Walter, queria contar. Só que sapo, a fala do sapo, vocês entendem a fala do sapo? Não, né? É coachar, né? Pois é, ele ficou falando e o Walter não entendeu nada, né?
Porque a fala do sapo é coachar e o homem não entende muito bem o que não é palavra. E daí nada do sapo falar, né? Nada dele conseguir falar. O Walter percebeu que ele estava querendo dizer alguma coisa, mas não conseguia entender nada. Aí sabe o que o Fritz fez? Foi lá, andou pelo mato, já sei que sapo não fala, mas pensa, né? Animal não fala, mas pensa, eles são espertos. Foi lá no mato, daqui a pouco ele apareceu com uma coroa de ramo na cabeça, para mostrar que queria ser príncipe. E ficou lá, né? Guilherme, que era um jovem norueguês que veio no navio junto com eles, percebeu, a coroa de ramos caía, né, sobre o olho do sapo. Vocês podem ver no livro, depois tudo verdade, caía no olho do sapo, né? E daí o jovem norueguês percebeu ali, né, que ele queria mostrar que queria ser príncipe e falou para o Walter: olha ali o sapo, quer ser príncipe, quer ser príncipe. E Walter disse: olha, que bonitinho, pegou ali no colo assim, nossa, parece mesmo um príncipe, pena que não é gente de verdade para ser um Arthur Prince. Sabe o que quer dizer isso, um Arthur Prince? Ser um príncipe de verdade. Fritz ficou muito decepcionado com aquilo. A coroa de ramos murchou na cabeça de Fritz. E pela primeira vez, um sapo andou em vez de pular. Puxa vida, ele ficou chocado com aquilo que o Walter, amigo dele, falou. Porque ele queria ser príncipe. E o Walter estava falando que ele não podia ser príncipe só se ele fosse gente de verdade. Durante um ano, ninguém ouviu falar de Fritz. Ninguém sabia onde tinha ido parar o sapo de Frosch que queria virar príncipe. E daí, Walter resolveu daí escrever uma carta para sua família que morava na Alemanha ainda, né? Contando lá que ele tinha encontrado um sapo dentro do navio e contando também que eles iam fazer uma festa e que ele estava lamentando muito que o amigo dele, o sapo, tinha sumido. Aí houve uma grande comemoração entre os imigrantes, entre as pessoas que moravam ali. Todos beberam, comeram bastante, né? As pessoas dançavam, cantavam sem parar, mas nada do Fritz não apareceu. 2 meses depois, aconteceu algo que mudaria a história da cidade de todos os bichos que viviam ali. As pessoas trabalhavam muito, os imigrantes trabalhavam muito. E neste clima de trabalho, o que aconteceu? Lembra do Guilherme, o jovem norueguês que veio no mesmo navio? Ele estava trabalhando no estábulo, cuidando dos cavalos, quando algumas madeiras do estábulo começaram a ceder, a cair. Ele percebeu e, de repente, a construção caiu em cima dele. Na confusão, Fritz reapareceu. Quando ele viu Guilherme caído ali, saiu desesperado para Hilfe rufen. Sabe o que é isso? Para pedir socorro. Saiu correndo desesperado, com muita agilidade, para pedir socorro. A primeira pessoa que ele encontrou foi quem? Adivinha? Quem foi a primeira pessoa que o Fritz encontrou? O Walter, o carpinteiro amigo dele. Mas já fazia mais de 1 ano que eles não se viam. E apesar da saudade dele, eles mal se cumprimentaram. Porque Fritz tinha pressa e precisava avisar, ele não parava quieto. Ele queria contar para o Walter sobre o estado do Guilherme, né? E ficava coachando desesperado. Walter não conseguia entender o que ele queria falar, lá ele só falava có. Então, e ele ficava desesperado lá para falar. Walter não conseguia entender o que ele queria dizer, mas percebeu que alguma coisa errada e séria estava acontecendo porque os olhos do Fritz demonstravam urgência. Vocês sabem que os olhos são o espelho da alma, né? A gente consegue perceber nos olhos das pessoas e nos animais também quando eles estão tristes, não consegue perceber? Então, aí o Fritz pulou de volta para o estábulo e foi pulando e Walter foi atrás dele. Quando chegaram no estábulo, o Walter foi logo tirando as tábuas de cima do norueguês, do Guilherme, né?
E daí, um monte de gente foi chegando, se aproximando, né? E Wolf também, que foi um médico que cuidou, um médico suíço que cuidou do Guilherme, do jovem norueguês. Quando as pessoas vieram agradecer a Walter por sua atitude, Walter apontou para Fritz e falou: quem salvou a vida de Guilherme foi meu amigo, o sapo. Daquele dia em diante, Fritz recebeu o título de príncipe por seu heroísmo e coragem. Heroísmo e honra também, né? E ficou muito feliz, não é? Porque sapo que vira príncipe fica mesmo muito feliz. Não acha?